Hey you, sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos falar aqui de um assunto muito interessante. O verbo mais famoso da língua inglesa é o nosso famoso to be. Mas aí é o seguinte, muitas vezes a pessoa vai falar que o brasileiro não sabe falar inglês ou que sabe falar inglês, ele vai falar do verbo to be ou to be. Qual que é o correto? To be ou to be? Olha só, isso aí é uma dúvida interessante. Muita gente começa a julgar as pessoas porque ela fala to be ou to be. E não tem nada a ver. É uma coisa muito simples, na verdade. Vamos falar aqui um pouquinho desses sons aí. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é o som da letra T primeiro. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui a tela. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Vamos lá. Olha só, eu chamei a lição aqui de to be ou to be ou ainda to be. Muitas vezes eles falam a confusão do número 2, né? Que quando você fala to be, parece com o número 2, que é mais longo um pouco. Então, vamos falar aqui um pouquinho. Qual que é o som da letra T em inglês? Esse é o detalhe. Letra T. O som da letra T em inglês é um tapa que a gente dá no T. To, certo? To be. Mas olha só, como é que eu vou representar isso foneticamente, por exemplo? Então, se você não entender a letra T, você vai acabar misturando as coisas. Então, eu vou falar to be. Não, não é assim. É to be. Mas aí, se eu forçar um pouquinho para o to, fica errado? É claro que não. Mas eu costumo até brincar que a maior dificuldade que a gente tem de falar inglês não é com o americano, com o britânico, é com o brasileiro. O brasileiro acha que ele tem que fazer a coisa de um jeito, de um manual maravilhoso. Nada disso. A língua é bem flexível. Tem variações de locais e tal. O importante é você entender que o som do T é um tapinha. Então, por exemplo, o tatu, o bicho aqui, o armadillo em inglês, né? O tatu em inglês a gente fala da tatuagem, tattoo, né? Dá um tapinha no T, tattoo, certo? E em geral o T é assim. Então quando eu vou pegar o to, né, do to be, se eu pegar o número 2 e fazer e colocar ele lá, não é tão estranho assim. Tanto que hoje na linguagem de internet, no dia a dia, a maioria das pessoas já coloca o número 2 mesmo no lugar do to. Então isso é muito comum, é normal, é flexível, é variado, é coisa de jovem mesmo. Então, como somos jovens, né? É isso aí. Então não tenha medo. Não é porque o cara fala to be, bem caprichado, bem exagerado e tal, que vai ter um grande problema assim. E eu vou provar para vocês, por exemplo aqui, ó, música Octopus Garden, que é uma música dos Beatles. O Ringo Starr, ele canta essa música. Olha só como é que ele fala claramente to be. Isso eu já tive uma discussão uma vez com uma professora da Universidade de Oxford lá. Ela, não, porque brasileiros falam to be ou to be igual o número 2 e tal. Eu mostrei para ela, falei, pô, então o Ringo Starr tá errado, Ringo Starr, dos Beatles. Olha só como é que ele fala claramente to be. I'd like to be. Olha só, vou pôr de novo. I'd like to be. Então, I'd like to be. É to, claramente. Outro exemplo aqui, nos anos 80, essa cantora aqui, a Sinéad O'Connor, fez um sucesso estrondoso, maravilhosa e tal. Nothing compares to you. Na própria música se escreve com o número 2, to you. Então, olha só como é que ela fala claramente também to. Olha só, ela ainda enfatiza to you. Ó, de novo. Então, muitas vezes, a gente fica nessa bobeira aí. Deixa eu colocar o trem. A gente fica nessa bobeira, medo de aprender inglês aí por causa de falar uma coisa exatamente, num padrão, assim. Nada disso. A coisa é simples. Aqui, ó, a música que eu me referi, Octopus Garden, dos Beatles, né? Aí eu pus uma versão com o Ringo Starr, a frase que ele fala, I'd like to be under the sea, ok? I'd like to be.
Então você pode puxar menos um pouco e pode falar o to também. Não precisa de exagerar, mas também você não precisa ter medo, tá bom? Ó, e a música da Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, que se escreve assim. Aí vem aquela famosa frase aí do William Shakespeare. To be or not to be, that is the question. To be or not to be, that is the question. Então, dependendo da região, ele vai falar to be or not to be, that is the question. Ou em alguns locais ele vai falar to be or not to be, that is the question. Então isso aí, gente, é o seguinte. O brasileiro tem uma tendência a exagerar, de ficar muito vinculado a algumas coisas assim, de não, o correto é isso, essa pessoa aqui, ela não sabe falar inglês por isso, ou sabe falar inglês por aquilo. Nada disso. Você tem que preocupar-se em ser entendido e entender. Agora, se você tem a pronúncia escrita IUP, por exemplo, para te ajudar, você vai ter muito mais facilidade nisso aí, tá certo? Vou deixar aí o link na descrição também do site, conheça o site IUP e principalmente os cursos, que você vai ter sempre o curso sob medida para você, perfeito para o seu entendimento. Se você sabe pouquinho, você vai ter o curso ideal. Se você não sabe nada, você vai ter o curso ideal. Se você acha que sabe bem, bastante também, quer dar uma organizada no seu inglês, colocar em ordem, também você vai ter a oportunidade, o curso correto. E se você ainda quer aulas presenciais comigo, tem jeito também. A gente tem aqui o curso de imersão. Nós passamos 4 dias juntos aí, numa chácara maravilhosa, a minha chácara, Yupiland, onde você vai ter 50 horas de aulas. Então, é isso aí. Na descrição você vai ter todos esses links aí, tá? Um grande abraço, professor Fernando Siqueira. Valeu!